Como a sua vida seria se de uma hora para outra um apocalipse zumbi acontecesse enquanto você ainda estivesse na escola? Eu vou falar do anime que é esse aqui, ó, que conta basicamente a história de vários colegiais que viviam inicialmente da história, normalmente sua rotina e tudo mais escolar, indo para a escola, fazendo as provas, conversando com amigos, fazendo as suas amizades e seus romances aqui ou ali, até que um certo dia, pode-se dizer assim, do nada, começa a espalhar um vírus. Surge um vírus que transforma, que enquanto eles estão na sala de aula, transforma vários alunos e tudo mais em zumbis. E um começa a morder o outro e tudo mais, e eles começam um a atacar o outro. E os alunos inicialmente na história não se sabe o que foi o causador que transformou todo mundo em zumbi. Era um dia normal, até que o surto começou com uma pessoa ou duas e começou a morder, através da mordida, estava transformando essas pessoas em zumbis. E alguns desses alunos, com esforço e garra, e basicamente por eles, alguns, é claro, deram sorte de ter equipamento e saber mexer com certas, pode-se dizer assim, artefatos que tem na escola, conseguiram sobreviver, mas foram difíceis, pois tinha outros que teve que fazer grandes artimanhas, pode-se dizer assim, de malabarismo, poder tentar escapar da escola, pois estavam em lugares meio tensos e os zumbis estavam vindo para cima deles para poder transformar todo mundo em zumbi. E nisso eles começou, tipo assim, uns 5 a 6 colegas de classe da mesma sala resolveram ter a ideia de basicamente, tipo assim, reagrupar os que não foram transformados em zumbis e fugir daquela escola para poder, tipo assim, praticamente encontrar um local para que eles possam sobreviver e para que eles pensem em alguma estratégia, talvez encontrar alguma vez alguma cura e tudo mais para os zumbis, ou talvez, quem sabe, um lugar onde ao qual eles possam, tipo assim, enquanto controlam o excesso de zumbis, possam viver minimamente tranquilo, não sempre alerta, pois como eles estavam na escola, eles tinham que fazer de alguma forma de ir para uma região mais isolada. E nisso ele começa a saga deles eliminando vários e vários zumbis, pois na escola eles eliminam vários zumbis e fazem um time meio improvável. De que eu me lembro bem, já faz um tempo que eu assisti esse anime, que são de uns 3 a 4 garotos com umas 4 a 5 garotas. E sendo um desses garotos o gordinho, que é algo meio estranho, pois normalmente em história de zumbi e tudo mais que você precisa correr e precisa desgastar muito o seu porte físico, normalmente esse tipo de pessoa, ou seja, em filme de zumbi, também são os primeiros aí de Vasco, pois logo logo os vampiros alcançam ele e morde. Só que ele superou esse estigma normal de que o gordinho vai ser um dos primeiros a virar zumbi, vai ser mordido e virar zumbi. Pois, apesar dele ter esse ponto negativo, ele era uma pessoa muito artilosa e conseguia mexer muito basicamente, tipo assim, fazer artefatos para basicamente improvisar, fazer artefatos com que ele pudesse usar para impedir os zumbis. E também, como nesse mundo os zumbis não são, tipo, em alguns histórias de apocalipse zumbi, são estupidamente rápidos e velozes, esses zumbis são um pouco mais lentos, e ainda eles conseguiram, com árduo esforço, fugir dessa escola. E começa-se assim a saga deles para sobreviver ao meio. Até onde eu me lembro mais ou menos dessa história, foi se contada que toda aquela região ao qual eles moram, na cidade, foi sim transformada em zumbi. E nisso eles estavam basicamente tinham arrumado um veículo para se locomover para fora daquela cidade, mas estava sempre enfrentando dificuldade. E como todas as histórias de apocalipse zumbi, eles estavam procurando algum refúgio para basicamente viver mais tranquilo. E é claro, tem as histórias dos caras que são mais apaixonados por outro. O garoto mais. O gordinho é apaixonado pela garota rosa, de cabelo rosa, que infelizmente não dava muito bola pra ele, mas talvez agora no apocalipse zumbi, ele ajudando ela comece a olhar ele por outros olhos e comece talvez um relacionamento improvável.
E nisso vai indo. A história em si é legal. Tipo, se você gosta de uma história e tudo mais, contando de um apocalipse zumbi, né? Depois tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. E é claro, os close é convenientemente nas calcinhas, pois tem muito nesse anime. Escola é massa. É massa ver o dilema deles para sobreviver ao apocalipse zumbi, enquanto ajuda outras pessoas que ainda não foram transformadas em zumbi pelo caminho. Ali, enquanto eles, nesse apocalipse zumbi, tentam uma forma de sobreviver. Pois de uma hora para outra, o que era apenas uma rotina virou de cabeça para baixo. E agora a vida deles é basicamente tentar ao máximo sobreviver e, quem sabe algum dia, encontrar um local que ou não tenha mais zumbis, que os zumbis não tenham dominado todo o mundo, eles possam fugir para uma região mais afastada e, quem sabe, aí talvez, basicamente constituir as suas famílias. Até talvez, outra teoria, eles possam também, junto com outros países de fora, encontrar uma solução, talvez uma cura para essa zumbificação e trazer essas pessoas de volta ao normal. Ou não, enquanto eles estão agora lutando pela sobrevivência. A história é legal, a história é massa. Infelizmente eu não me lembro muito dos detalhes da história, mas a história, essa parte desse sobrevivimento, as lutas são interessantes, os combates, a forma com que eles fogem e também a criatividade, que em situações difíceis mostra também esse anime que, se você tiver criatividade, você pode estar na desvantagem, fisicamente falando, que talvez você consiga sobreviver ao apocalipse zumbi, desde que os zumbis não sejam zumbi ultra tunado, aquele zumbi que basicamente, tipo assim, que corre no nível Usain Bolt. Se não for esse tipo de zumbi, você tem chance de sobreviver. Há grandes chances de você não conseguir isso na vida real, se acontecer, mas você tem uma pequena chance. E você tem mais chance ainda de sobreviver a um cenário de apocalipse zumbi, se, é claro, você não está em grandes centros urbanos. Que centros urbanos, infelizmente, a competição que você vai ter para sobreviver vai ser difícil. Mas com uma artimanha certa e as boas estratégias, talvez você consiga essa proeza. Ou não. A questão vai depender da sua sorte e das suas habilidades para sobreviver em meio ao caos, que é o que esse anime mostra. E também mostra você não ser aquela pessoa basicamente que confia em tudo. Você tem que ser um pouquinho mais confiado. E se você vê alguma coisa tá acontecendo estranho, tipo assim, do nada um cara vai lá e morde o outro. E se depois o cara que mordeu o outro começar a agir de forma muito estranha, é melhor você se afastar dele e talvez também se afastar do outro que levou a mordida. Então você tem que analisar. Primeiro você tem que, antes de tomar essa decisão, tentar afastar um pouquinho, analisar o ambiente. Mas claro, você tem que fazer uma análise rápida, porque senão a chance do ferimento da pessoa se infeccionar. Então você tem que analisar a situação. Se a situação você perceber que a chance de literalmente não ser um zumbi, ser apenas uma pessoa que infelizmente teve um surto de raiva e atacou, aí depois que essa pessoa você tenta ajudar essa pessoa, mas não ir logo direto ao pote. Tipo assim, ir ao cedo e tudo mais, e ir de forma direta. Pois você pode dar o azar, como pode dizer assim, de encontrar na verdade um zumbi. Isso é algo bem raro. Isso é bem difícil de acontecer, mas vai que, né? Nunca se sabe quando algo vai dar errado e algo que literalmente é apenas uma ficção acabe se tornando realidade. Então, é bom se precaver e analisar ao redor o cenário para ver se você vai ou não poder ajudar essa pessoa. E ver se essa pessoa realmente, pode dizer assim, se acalmou. E também ver se literalmente não é um zumbi.
Se a pessoa não tem alguma característica, tá agindo de forma estranha. Você tem que analisar todo ao redor. E tem que ser de forma rápida, pois se você demorar muito e fizer uma atitude imprudente, você que pode acabar indo para o saco. Então, a análise e ver o redor vai definir se você vai conseguir talvez sobreviver. Se algum dia acontecer um apocalipse zumbi. Ou não. Quem sabe? E nesse anime também tem essa possibilidade de que o mundo é imprevisível. E as coisas que você acha que está normal, uma rotina normal, pode de uma hora para outra virar de cabeça para baixo. E o seu mundo mudar completamente. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueça de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.